50 anos de metal maldito, em parte 1. Certa vez me perguntaram quando e quem cunhou o termo doom metal, eu não soube responder e até hoje eu não faço ideia, e mergulhando no tempo, no final dos anos 60 alguns esboços musicais fugiam do colorido, do paz e amor, do poder das flores, um som que ia do púrpura ao cinza até descambar na negrura do abismo. Tudo indica que a primeira fagulha foi forjada pelos estadunidenses Blue Cheer, a selvageria e sujeira do seu debut, o Vincebus Eruptum, 1968, soprava uma poeira amarga e nebulosa sobre aquele movimento já decadente. No ano seguinte um grupo italiano chamado Jacula lançaria sua proposta sonora ao mundo dos vivos, o inverso da música sacra de câmara, órgãos e pianos que propunham um som entranhado nos confins do inferno, contendo algumas incursões de guitarra e bateria. In Cauda Semper Venenum poderia ser considerado o marco zero da música maldita, caso na Inglaterra não estivesse sendo moldada de forma definitiva a fórmula mágica. 4 caras oriundos de Birmingham intoxicados pela fuligem tóxica das indústrias, pelo desencantamento de suas existências resolveram renegar o mundo colorido e policromado que ainda fluía naqueles tempos, um acidente de percurso que permitiu soltar as cordas do rapazote e me agregou um outro sentido sonoro naquilo tudo. Uma sexta-feira 13 de fevereiro de 1970 se tornou o ponto inicial do doom metal pela debutagem dos Black Sabbath, principalmente por sua faixa título, além do mergulho numa sonoridade profundamente sombria para a época. A letra narra o medo que o demônio causa na humanidade, e o quanto esta implora a Deus para que a proteja. Esse é um dos temas mais corriqueiros no doom metal, abordado de vários ângulos e percepções, não só tal questão dual, a bem e mal, mas o sentido dessa porra toda, o quanto somos estúpidos e não conseguimos lidar com o que cremos ser sobrenatural, com as questões psicológicas que nos atormentam neste mundo atormentado. A gravadora Vertigo prensou a primeira edição do disco com uma cruz invertida no interior do encarte sem o aval da banda. Isso acabou atraindo a atenção de grupos ocultistas que pipocavam naqueles tempos. Essa foi a causa da banda usar cruzes em seus pescoços. A simbologia daquilo era simplesmente um aviso. Segura a onda, galera, não somos satanistas. No Brasil acabamos de ver um episódio lastimável, porém, digno de um país semi-analfabeto até na música pesada. Espero que um dia essas figuras deprimentes entendam e busquem conhecimento sobre a verdadeira história do doom metal, que um dia saibam que Deus ou o diabo nesse tipo de música não quer dizer realmente Deus e o diabo, e sim, nós mesmos e o quanto somos capazes de fazer merda em nome de um e do outro, o quanto somos capazes de nos escravizar por ambos. Doom metal trata primordialmente sobre a condição humana, se não fosse isso não faria sentido algum o seu termo ser condenação. Se os ingleses criaram a fórmula, os estadunidenses a reformularam, seja pela eterna frustrada jornada dos Pentagram até o raivoso som dos Saint Vitus e o cortante som dos Trouble, foi nos Estados Unidos que o doom metal se impôs como um novo gênero da música pesada, remando forte contra a gigantesca maré de bandas praticantes de música rápida que por consequência era de fácil assimilação e aceitação. Na segunda metade dos 80, os suecos Candlemas debutaram propondo uma outra formulação. Com sorte e bons contatos a trupe de Edwin foi propagando aquele novo som que agora também trazia uma certa dose de melancolia. Naquele mesmo tempo, passando desapercebido, uma das maiores lendas da música púrpura arrastada iniciava a sua jornada, o italiano Paolo Catena, Pouting Violet Theatre, sua forma única de praticar música permanece renegada. Até que a década mais criativa que a música pesada já presenciou também lançou os seus tentáculos sobre o rock lerdo. Nos anos 90 foram criadas as mais variadas formulações, a rudeza do bruto death doom, a chapação do stoner doom, o fundo da fossa com as bandas choronas de doom death melancólico, a aspereza e insatisfação do sludge doom, o lado mais fofinho da coisa, o extremamente comercial gothic doom, o arrastadíssimo e feioso funeral doom, e como enquadrar bandas como Samael e Bethlehem. Nisso, seria o black doom, morbid metal ou dark metal? Na moral, foi simplesmente mágica aquela década, discos da mais alta importância, até o doom metal tradicional sofreu uma turbinada e ficou mais pesado, porém, esse monte de mistureba acabou criando seus próprios nichos e desconexões com as raízes de sua fonte primária. Inclusive, isso acontece até hoje no Brasil, mas como eu já escrevi muito sobre isso não vou entrar no assunto. Mas e hoje? Depois que uma banda chamada Reverend Bizarre foi fundada na Finlândia muita coisa mudou, felizmente para melhor, o avanço da internet, a disposição de informações a um clique, a enxurrada de bandas de stoner doom pós-2000, mais filhotinhos dos Electric Visage do que dos Sleep, a outra enxurrada de bandas emulando um som calcado lá nos 70, o que fez se discutir sobre as raízes do doom metal. Hoje podemos conhecer de forma aprofundada sobre o que realmente é, sobre do que se trata a música arrastada, se aprofundar em suas ramificações, compreendê-las, compreender a rica história de um estilo musical que permanecerá nas sombras, mal compreendido, mal conhecido e eternamente impopular. O futuro do doom metal é o mesmo do presente, bandas com variadas investidas, da velha tradição ao mais moderno,
porém, todas se embriagando na fonte dos riffs macabros e sombrios. No doom metal não há espaço para elitismos, regras e dogmas sonoros, ideológicos e de comportamento, não há estética visual estabelecida, não há padronização de porra nenhuma. A única lei é martelar a sua mente e esmagar a sua alma.